Boris Johnson e uma série de outros políticos do Reino Unido estão proibidos de entrar na Rússia. Enquanto isso, a Alemanha, através do seu ministro da Economia, alega que a população tem que apagar a luz para irritar um pouquinho Putin. Não exatamente com essas palavras, mas algo parecido com isso. Os ataques, eles estão ficando cada vez mais sérios novamente. Eu diria para vocês que esse momento talvez seja o momento mais tenso do conflito envolvendo Ucrânia e Rússia, com Lviv e Kiev sofrendo novos ataques. Ao mesmo tempo, a ONU cobra explicações do Brasil. O Brasil, supostamente, segundo a ONU, não estaria respeitando a democracia e os direitos humanos. E isso pode sim ter consequências para a nossa economia. Se você quer entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda, beleza? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades para você, pré-vestibulando, que está prestando algum concurso e tal, na descrição, é baratinho, galera, vocês não vão se arrepender, tá? Contato comigo ali direto, professor, aulas semanais sendo atualizadas, de verdade, tá? Acho que vale bastante a pena para você interessado. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, galera. Seguinte, ó. Como eu falei para vocês, o Boris Johnson, aliás, desde o começo do conflito, o Reino Unido, ele sempre se mostrou, Reino Unido e Estados Unidos, como os mais belicistas contra a Rússia, contra os que mais aplicavam sanções, questionavam as ações. Até, por exemplo, membros do exército ucraniano, eles eram treinados do Reino Unido e supostamente isso tinha parado em fevereiro. Só que agora descobriu-se que, na verdade, o Reino Unido continua treinando esse exército ucraniano, né, membros das tropas ucranianas, e continua ali mandando armas, anunciou mandar ainda mais, por exemplo, blindados, enfim, equipamentos para conseguir combater os russos. Isso vem desagradando. A gente não pode esquecer, por exemplo, desagradando os russos, claro. A gente não pode esquecer, claro, que o Boris Johnson, ele foi o único chefe de Estado, chefe de governo, pela verdade, dentre os países do G7, que fez uma visita a Kiev. Estava em Kiev semana passada, trocando uma ideia ali com o Zelensky. Então, por conta dessas ações, a Rússia alega que o Reino Unido está fazendo propaganda contra o seu governo, que está aplicando sanções necessárias, então cancelou a entrada. Não que de fato fosse ter, não acho que o Boris Johnson teria a intenção de visitar o Putin na Rússia nesse momento, né, ou qualquer tipo de relação exterior com a Rússia nesse momento. Mas é um ato geopolítico que fala bastante, né, fala muito alto, porque assim, as relações estão péssimas com a Europa. Se está péssimo para a Europa como um todo, eu acho que para a Alemanha talvez seria uma situação bem sensível. A Alemanha, dos países europeus, claro, é a maior potência econômica, sem sombra de dúvidas, mas deixou de ser uma potência militar depois da Segunda Guerra Mundial, por tudo o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. O Olaf Scholz, a Alemanha como um todo, já anunciou o aumento dos investimentos no setor bélico-militar, percebeu que depender somente dos Estados Unidos ou da OTAN não é uma coisa muito segura. Até lembrando, porque a gente tem Rússia, Ucrânia, Polônia e Alemanha. A Alemanha seria o primeiro país dessa Europa Ocidental, num suposto, não vou que vai acontecer, né? Mas num suposto conflito com os russos. Só que não pode aplicar sanções muito pesadas aos russos. Por quê? Porque sanções muito pesadas aos russos significa a Europa sem energia, a Alemanha sem energia. A Alemanha depende ainda muito dos combustíveis fósseis, gás natural, petróleo. Então, o ministro da Economia, ele pediu, que aliás pertence ao Partido Verde, falou para a galera da Alemanha, até um pouco estranho, né? Por favor, desliguem a luz, que a gente quer irritar o Putin. Vai gerar um certo desconforto térmico? Vai. Mas ninguém vai morrer congelado, porque o inverno já está passando. Ou seja, a sanção que o ministro da Economia está pedindo é para que economize energia, pelo menos em 10%, para dar uma irritadinha no governo Putin. Lembrando que o Putin já anunciou também, aliás, faz 2 dias, né, anteontem, que ele está construindo novos gasodutos na Sibéria para tentar parar de depender tanto dos europeus. A Europa está com um plano de mudança da sua matriz energética e a Rússia sabe e não pode ficar parada. Então está fazendo novos planos para abastecer a China, para abastecimento da América do Sul como um todo, né? Ou seja, quando você conecta com a Sibéria, você tem acesso ao Oceano Pacífico, que te conecta ao oceano mais movimentado do mundo, economicamente falando. Então os mercados ali, eles estão bastante exponenciais, no sentido de potencial econômico que a Rússia ela pode aproveitar. Falando um pouquinho mais da questão do conflito em si, os ataques eles voltaram a ficar mais fortes. A gente não pode esquecer que a Rússia, ela tirou as suas tropas da região de Kiev, que aliás, em Bucha também, né? Que foi quando teve toda aquela questão dos corpos tal, expostos, que eu não posso mostrar aqui para vocês no YouTube, dá um cut aqui no meu vídeo, né? Mas, então tinha tirado as suas tropas, porque está centrando um pouco mais a atenção agora no sudeste da Ucrânia.
Só que deixou exposto a questão de Bucha, que foi visto como um mundo ocidental, como um verdadeiro tananã, não posso falar aqui para vocês, né, no YouTube, por parte dos russos. Teve a questão, por exemplo, do trem, que também a Ucrânia acusou os russos de terem feito os ataques. A Ucrânia, por exemplo, afundou o principal cruzador russo. A Ucrânia alega que foram 2 mísseis ucranianos e os Estados Unidos confirmam essa história. A Rússia alega que, na verdade, é um acidente, que pegou fogo. De qualquer jeito, afundar o principal cruzador russo, seja por fogo, incêndio, seja por ataques ucranianos, os dois mostram uma certa fragilidade. E uma imagem conta muito na narrativa que a Rússia quer contar de país superpoderoso e tal. Até, por exemplo, a presença da Finlândia e da Suécia na OTAN, muito possivelmente o ingresso vai começar a partir de junho e até o final de 2022, esses dois países vão estar na OTAN. Eu estou falando para vocês que a OTAN vai mais que dobrar as áreas de fronteira com a Rússia. Então isso é muito significativo. A Rússia está perdendo espaço no jogo geopolítico e está querendo mudar essa história. A gente não pode esquecer que o Ministério da Defesa russo anunciou também anteontem, ou há 3 dias atrás, que ia começar a fazer ataques nos centros de decisões da Ucrânia. O que são esses centros de decisões da Ucrânia? Muito possivelmente o poder político ucraniano, ou seja, a capital, onde está o presidente, os governadores e tal. A Ucrânia esteve sem energia elétrica, Kiev, perdão, sem energia elétrica ontem e anteontem por conta desses ataques russos. Até Lviv, ali mais próximo da Polônia, também foi atacado recentemente. Ou seja, a Rússia, muito possivelmente com essas denúncias que o Putin vem fazendo, o Putin falou, por exemplo, que caso a Finlândia e a Suécia entrassem para a OTAN, isso significaria um desequilíbrio novamente nas relações militares. Então, muito possivelmente, a Rússia vai ter que gastar mais armas para deixar na área de fronteira, por exemplo, com a Finlândia, vai ter que gastar mais armas para deixar na área de fronteira com a OTAN, e falou, inclusive, que os Estados Unidos está interferindo muito militarmente na Ucrânia. E é que essa militarização ucraniana feita pelos americanos pode ter consequências imprevisíveis. Lembrando que o mundo ocidental falou que a Rússia tem a intenção de ganhar esse conflito até o dia 9 de maio. 9 de maio, que vai comemorar aí, 9 de maio é a data, né, em que o exército nazista foi derrotado pelo Exército Vermelho. Então seria mais uma vitória do Putin. O Putin não falou isso, tá? É a mídia ocidental que está falando. Seria uma vitória do Putin contra os ucranianos. Então seria uma celebração. Então até o dia 9 de maio tem que ter uma vitória. Por isso que a Rússia, muito possivelmente, está atacando mais forte, inclusive a capital. Ou seja, a gente está num ponto, galera, praticamente de não retorno, penso eu, tá? Eu falava para vocês 2, 3 semanas atrás, encontros, por exemplo, em Istambul, né? Lembra? Até o Erdogan, que é o presidente da Turquia, ele participou de um encontro para tentar fazer um acordo ali entre Rússia e Ucrânia. Quanto tempo faz que eu não falo isso para vocês? Em Belarus, Israel, não existe mais mediação. Desde que aconteceu a questão em Bucha, no trem, da estação de trem, e aumentaram as sanções contra a Rússia cancelou os acordos. Ou seja, penso eu que a guerra ela tende a ficar cada vez mais intensa. Beleza? E para finalizar aqui o nosso vídeo, a questão do Brasil. O Brasil, de novo, não foi a ONU como um todo, é o órgão do Conselho de Direitos Humanos. A ONU, vocês têm que pensar, é meio ruim, né, essa imagem, mas é como se fosse, sei lá, um barzinho que a galera vai lá para trocar uma ideia, entendeu? A ONU, ela não tem intenção de fazer alguma coisa, de tomar uma ação. É diferente de um parlamento, por exemplo. O parlamento, você vai lá, vota, beleza, criamos essa lei e tal. A ONU não. A ONU, ela discute coisas, é um local de discussão, é um fórum de discussões. E existem vários órgãos ali. Um dos órgãos é o órgão dos direitos humanos. Inclusive que a Rússia foi suspensa na semana passada ou retrasada, né? Foi suspensa do órgão, tá? O Brasil, ele recebeu uma carta da ONU questionando as ações sobre a democracia e os direitos humanos. Por quê, professor? Porque, segundo a ONU, os dados que o Brasil enviou foram só até o final de 2017. Ou seja, não falou de todos os atos, dos feitos durante o governo Bolsonaro. E a gente sabe que o Bolsonaro, pelas principais lideranças europeias, tal, não é muito bem visto, né, pelas políticas, tal. Então essa carta, ela tocou em alguns pontos sensíveis, principalmente relacionados no que o governo está fazendo no combate às fake news, no ataque que vem fazendo ao poder judiciário, no combate aos casos de corrupção, apoio à mulher, discurso de ódio e preservação de comunidades minoritárias, tais como os povos indígenas e quilombolas, tá? Até citou, por exemplo, no caso de combate à corrupção, que o Brasil ele caiu posições no último ano. Por quê? Porque, segundo a percepção da população, segundo os dados da pesquisa, tá? O Brasil está tendo uma piora no combate à corrupção.
falou, por exemplo, dos ataques ao poder judiciário, que a gente está em ano eleitoral e aí você tem um conflito ali entre o poder executivo e o poder judiciário, que fala que está deslegitimando as ações, tal, enfim. Então, o que a ONU vem propagando é que o Bolsonaro, talvez, o poder executivo brasileiro agora, não está respeitando a democracia e os direitos humanos. Ah, professor, dane-se, eu não ligo para a ONU, tal. Então, eu acho que está errado, produzir informações erradas, é fake news, estão querendo, sei lá, falar mal do Bolsonaro, tal. Cara, de verdade, não interessa o que eu penso, não interessa o que você pensa. Interessa o que a ONU pensa. Por quê? Porque nós vemos um mundo globalizado. Ah, professor, para que manda... Dane-se a ONU, não vou nem mandar documento, dane-se, acho que vocês quiserem. Se o Brasil tomar esse tipo de postura, o Brasil pode ser penalizado, o Brasil pode ser sancionado a não participar de acordos internacionais. Então, por exemplo, o Brasil, nesse momento, está pleiteando uma vaga na OCDE. Claro que não é a mesma organização, mas as lideranças da ONU são também as lideranças da OCDE. Então a OCDE pode alegar que o Brasil não vai fazer parte da organização porque o Brasil não respeita a democracia e os direitos humanos, porque existem ataques ao poder judiciário, porque não respeita povos minoritários, indígenas, quilombolas, porque, por exemplo, tirou verbas do combate da proteção e a igualdade de gênero no Brasil. Enfim, tá? Então todo esse tipo de discurso, por mais que você, não gosto, não acredito, tal, mas é importante. Os únicos países, digamos, que não precisam fazer isso são China e Estados Unidos. Porque, beleza, aplica as sanções à China aí, vai. Aliás, se a China tivesse num conflito igual a Rússia, quero ver aplicar sanções à China, vai lá. Então a gente não comercializa mais com a China. Acaba o capitalismo, né? É a mesma coisa dos Estados Unidos. A gente não comercializa mais com os Estados Unidos. Beleza, acabou o capitalismo. Galera, não tem como você não negociar com esses dois países, porque eles são... tem a bola na mão, né? O cara é o garoto de prédio mimado. Vai jogar bola lá no prédio e ele é o dono da bola. Se não jogar do jeito dele, ele leva a bola embora. É Estados Unidos e China. Eles são insancionáveis, digamos assim. Beleza? Mas o Brasil não tem esse status. Claro que o Brasil é um país importante, mas se o Brasil ele não se mostra para o mundo, ele não debate na ONU, não mostra como que está de fato, eu tô sim promovendo uma política de combate, aliás, de igualdade de gênero e tal. Se não mostra isso, isso pode complicar o Brasil no cenário internacional e fazer a gente sofrer sanções econômicas e ficar fora de acordos internacionais, que para um mundo tão globalizado como o mundo atual é extremamente preocupante. Beleza? O que você pensa? Acha que a ONU tem razão em relação às cobranças ao governo brasileiro? Não existe democracia, ou pelo menos está tendo um combate à democracia no Brasil? Quero saber a sua opinião, com moderação, calma e respeito, beleza? Tamo junto, galera. Se vocês curtiram o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e até. Falou!